Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo a esse lugar que é preparado por Deus para estarmos aqui. Se sinta muito bem. Fique muito confortável nesse lugar, porque Deus tem uma palavra poderosa para as nossas vidas. A palavra de Deus é sempre muito bem-vinda. Amém, irmãos? Nós sempre estamos prontos para ouvir a sua preciosa palavra e hoje não será diferente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus é tudo que nós temos. Sabe que se você precisa de algo que vai te trazer conforto, segurança, que vai te trazer solução para algumas coisas na sua vida, que vai te ajudar a viver essa vida de forma mais tranquila e feliz. Você vai encontrar tudo que você precisa na palavra de Deus. Amém? Que ela seja tudo para você. Não deixe que passe um dia sem que você medite num texto da palavra de Deus, na qual você será alcançado pelo Senhor e as instruções do Senhor tocando seu coração e fazendo com que aquele dia se torne melhor ainda, em nome de Jesus. Eu quero que você aprenda e que você coloque em prática a dizer o quanto você é feliz. Sabe que às vezes se torna mais fácil estarmos dizendo que estamos tristes, que estamos zangados com alguma coisa, se torna mais fácil dizer que estamos aflitos com alguma situação. É óbvio que, caso você queira, você precisa falar sobre isso com pessoas muito específicas. Mas, irmãos, vai te fazer muito bem quando você começar a reconhecer a bondade do Senhor, a graça do Senhor. Meu irmão, olhe para você, como você está bonito. Se você se olhar agora, você vai ver, você está limpinho, você está com saúde. Talvez você diga, não, irmão, eu não estou com saúde, não. Pois você vai sair daqui sarado, em nome de Jesus. Porque há um poder nesse lugar que lava, que cura, que limpa, que purifica, que restaura e que salva. Que é o poder do nosso Senhor Jesus. Amém? E refletindo sobre a preciosa e poderosa palavra de Deus, que é tudo na nossa vida, irmãos. Eu estive lendo um livro essa semana que tocou profundamente o meu coração. Esse livro é do nosso querido Bud, que já está com o Senhor, que foi o missionário que fundou o Ministério Verbo da Vida na nossa nação brasileira, que a sede se encontra aqui na Paraíba. E lendo esse livro dele, ele me inspirou a trazer uma palavra para nós nessa noite. E talvez, muito provavelmente, você já tenha ouvido algo parecido, alguma coisa que lembre. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela sempre nos toca em alguma área das nossas vidas e nós seremos profundamente surpreendidos. Amém? Porque às vezes você nem imagina que existe uma área na sua vida que ainda não foi tocada, que não foi alcançada. E eu creio que você está aqui nessa noite para isso. Em nome de Jesus. Amém? O título desse livro, ele é muito pequenininho, bem pequeno. Você lê assim em 30 minutos, rapidinho, dependendo da sua velocidade que você leia. E ele diz o seguinte: você não está só. Eu queria muito que você fizesse isso, que olhasse para a pessoa que está do seu lado e diga para ela com muita fé e com muita alegria: você não está só. Amém? Diga com muita alegria no seu coração. Compartilhe essa frase com alguém que está do seu lado. Amém? Diga de novo: você nunca estará só. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, por mais que você sinta solidão em alguns momentos, existe uma diferença que é importante destacar entre a solidão, entre se sentir sozinho e a solitude. Então, a solitude é você gostar e querer estar só em alguns momentos. Isso acontece com todos nós. É necessário alguns momentos para estarmos desfrutando da solitude. E estar sempre se sentindo sozinho já é uma questão a qual Deus quer tratar conosco nessa noite. Porque em Cristo Jesus
Estar sozinho, se você já confessou a Cristo, se a sua vida pertence ao Senhor, estar sozinho, se sentir sozinho, já não é mais tão comum. Como algumas pessoas falam por aí afora, eu estou me sentindo só, eu estou sozinho. Às vezes eu estou no meio da multidão, mas eu estou me sentindo sozinho. E é isso que nós ouvimos de algumas pessoas. E quando alguém está se sentindo sozinho, existe algo chamado sentimento. A solidão, ela é um sentimento que até os filhos de Deus, eles são tentados a se sentirem sozinhos em alguns momentos. Você pode passar por essa situação, você pode se sentir sozinho em alguns momentos, mas a palavra de Deus, irmãos, no que diz respeito a esse assunto que talvez pareça tão simples e tão comum, a palavra de Deus trata como um assunto muito sério e traz bases nas Escrituras Sagradas para que isso, em nome de Jesus, para aqueles que já estão em Cristo Jesus, quem já está em Cristo, para aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador, você compreender perfeitamente, de acordo com as Escrituras Sagradas, com todos os versículos que o Senhor nos deu e vai falar conosco nessa noite através desses versículos, que nós nunca mais estaremos sozinhos. Em nome de Jesus. No livro de Hebreus, no capítulo 13, a partir do verso 5, lá no finalzinho do versículo, o Senhor, ele diz algo tão amável para nós, tão valioso. Ele fala sobre algumas questões que precisam serem tratadas conosco. E aí ele diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: eu não te deixarei. Amém? Aí ele diz: olha, eu nem deixarei vocês e nem deixarei vocês desamparados. Então aqui nós encontramos uma das passagens da palavra de Deus, nessa versão Almeida Corrigida e Fiel, o Senhor dizendo: olha, eu não deixarei vocês em nenhum momento. E em nenhum momento da vida daqueles que confiam no Senhor, daqueles que estão em Cristo, ele diz: em nenhum momento vocês estarão abandonados. Porque momentos nos quais você possa se sentir sozinho, nós venhamos a nos sentir sozinhos, eles existirão. Mas nós precisamos estar trazendo à memória, irmãos, que uma coisa é o que nós estamos sentindo. Amém? Que é estarmos nos sentindo sozinhos. Outra coisa é o que o Senhor nos diz. Ele diz: olha, vocês estão em mim. Vocês fazem parte, nós fazemos parte do reino de Deus. E por essa razão, irmãos, nós estamos em uma cultura, em um ambiente, em um reino completamente diferente. Nos quais, quando vem coisas que nos maltratavam, que nos deixavam aflitos, que fazia parte do velho homem, as Escrituras Sagradas deixam muito claro: vocês não estão abandonados. Então, quantas vezes nós estamos orando e porque a oração não tem a resposta no momento em que nós desejamos, nós começamos a achar que nós estamos abandonados, que nós fomos esquecidos, começamos a questionar: será que Deus realmente está ouvindo as nossas orações? Irmãos, Deus não mente, Deus não muda de ideia. A palavra de Deus, ela nunca vai mudar. Então, sobre tudo aquilo que você escreveu em algum lugar, sobre versículos que você tem grifado e tem dito: Senhor, eu confio nessa promessa. E sobre esta promessa eu estou firmado. E eu viverei tudo que está escrito aqui. Não importa se para você está demorando. Deus é fiel. E Ele não nos abandona. Ele não nos deixa sozinhos. Nós não estamos desamparados. Então, no momento em que você for tentado, irmãos, a estar se sentindo sozinho, diga para você mesmo, repita para você mesmo, quantas vezes for necessário: eu não estou só.
Porque a consciência que Deus está conosco e que nunca vai nos deixar sozinho e que nunca vai nos abandonar, nós precisamos estar em nome de Jesus, mantendo na nossa consciência: eu estou acompanhado, Deus está me ouvindo, eu não estou sozinho. Porque a tentação vem quando vem situações nas quais nós gostaríamos que se resolvesse o mais rápido possível. Então nós sentimos falta de alguém, nós sentimos falta de alguma coisa que deveria acontecer. E por essa razão, irmãos, muitas pessoas, tanto nesse mundo como na igreja, que não deveria, elas sofrem exatamente por isso. Sabe, irmãos, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja vivenciando nesse momento, não importa o que aconteceu nesse dia, não importa quem te prejudicou, não importa quem te distratou, não importa quem te traiu, não importa quem não está te auxiliando, não importa quem não está do seu lado que você gostaria que estivesse, não importa. Você e eu, nós nunca estaremos sozinhos. Não importa o lugar, não importa o que o diabo tem te mostrado, lembre-se, nós não estamos vivendo por aquilo que nós estamos vendo. Nós não estamos vivendo por aquilo que estamos sentindo. Lembre-se que se sentir sozinho é um sentimento, mas nós vivemos e a fé em quê? Não, peraí. Nós vivemos pela fé, amém? E nós vivemos pela fé na palavra de Deus. Amém? Oh, Deus maravilhoso. Olha, irmãos, a palavra de Deus também fala algo que nós precisamos deixar gravado no nosso coração. Que Deus, Ele habita no nosso espírito. Aqui nós temos uma das coisas que fala na palavra de Deus, que Ele habita no nosso espírito. E que por essa razão, irmãos, nós jamais estaremos sozinhos. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz para nós, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? A Bíblia diz, olha, nós somos o templo, o santuário, aonde o Espírito de Deus habita. E por essa razão, irmãos, Deus, Ele não fica saindo e entrando. Ele habita em nós. Ele está em nós. Em todos os dias, em todos os momentos das nossas vidas, nós jamais, irmãos, estaremos sozinhos. A palavra de Deus em Mateus 28, versículo 20, esse versículo também é para as nossas vidas. Jesus, Ele disse, olha, eis que eu estou com vocês todos os dias. Irmãos, por que Deus está nos alertando sobre isso? Por que Deus está falando conosco hoje sobre não estarmos alimentando esse sentimento de estarmos sozinhos, estarmos nos sentindo sozinhos? Por que Deus está nos alertando a termos cuidado com isso? Porque, irmãos, no momento em que nós começarmos a declarar que estamos só, que estamos nos sentindo sozinhos, que ninguém nos vê, que ninguém nos ama, que ninguém nos quer, então tantas coisas passam na cabeça da pessoa que está sozinho. E por essa razão o Senhor está nos trazendo à memória que nós somos templo do Espírito Santo. Jesus, Ele não nos deixou sozinhos, irmãos. Ele nos deixou muito bem acompanhados. Você pode dizer graças a Deus? Louvado seja Deus por isso. Nós temos a companhia do Senhor nas nossas vidas. Nós não estamos só. Não importa, irmãos. Se você está vendo situações em sua vida nas quais você já gostaria de já ter visto essa situação resolvida, você não está sozinho. Uma outra coisa que Deus quer nos alertar, irmãos, nós precisamos ter cuidado para que esse sentimento ele não seja alimentado e fortalecido nas nossas vidas. Porque a partir do momento
que alguém começa a alimentar esse sentimento de que está sozinho, de que é sozinho, essa pessoa, ela começa a se isolar. E quando vem o isolamento na vida de um ser humano, irmãos, as coisas começam a ficar muito delicadas. Porque a palavra de Deus, lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 1, Provérbios capítulo 18, versículo 1, tem mais um versículo da palavra de Deus falando conosco sobre isso. Então, eu vou ler em uma outra versão aqui, mas pode deixar essa aqui. Provérbios 18, versículo 1. Talvez você já conheça esse versículo. A palavra de Deus diz: Provérbios 18, 1. O solitário, ele busca o seu próprio interesse. E por ele buscar o seu próprio interesse, o solitário, ele se opõe à verdade. E é isso que acontece com aquele que quer ser solitário, que quer estar na solidão, que preza pela solidão, que preza por estar sozinho. A palavra diz que ele começa a buscar os seus próprios interesses. E ao começar a buscar os seus próprios interesses, irmãos, aqui eu não estou falando de quem está solteiro. É uma observação importante a ser feita. Porque você diz, fala, meu Deus, e agora? Eu vivo sozinho. Não, eu não estou falando em relação a estar solteiro ou solteira. Não é sobre isso. Eu estou falando daqueles que estão casados, daqueles que estão solteiros, que todos nós, irmãos, somos tentados a estarmos com esse sentimento de que estamos só em um momento ou outro. Muitas vezes você acha que alguém que mesmo estando casado não é tentado a se sentir sozinho. É sim. Você que se engana, você que é solteiro e que ainda não casou. Porque às vezes você está rodeado de pessoas, mas esse sentimento ele é ruim. E é algo que nós precisamos nos proteger, principalmente quando as coisas não estão bem, principalmente quando as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos, nós somos tentados a nos sentirmos sozinhos. A solidão, ela traz conflitos. A solidão, ela pode trazer medo. A solidão, ela pode trazer consequências delicadas. Sabe, irmãos, existem pessoas que elas se tornam tão sozinhas, e muitas é por elas não conseguirem se ajudar. E é nesse momento que nós, como igreja, vamos entender o nosso dever sobre a face da terra, de reconciliarmos o mundo com Deus. Porque quantas pessoas estão sozinhas e elas não conseguem ter controle sobre o poder maléfico que a solidão causa nas suas vidas. Então, uma vez eu me lembro, faz muito tempo, eu estava assistindo um jornal, e nesse jornal estava fazendo um relato sobre uma mulher que ela tinha acabado de ter um bebê. E esse bebê ela colocou numa sacola e jogou por cima do muro. E aí você se pergunta, que maldade, que crueldade. Por que uma pessoa faria isso? Sabe, irmãos, um momento no qual, muito provavelmente, a pessoa que engravidou aquela moça, ela não queria compromisso com ela. E naquele momento foi um momento de desespero. E aí foi a solução que ela encontrou. Claro que todos nós aqui ouvimos essa situação, e isso para nós é horrível. Mas isso é uma das consequências daquelas pessoas que não têm cuidado, que não se protege, que não cuida de si mesmo quando a solidão vem, porque muitas vezes ela vem de forma avassaladora. Uma outra questão, irmãos, que eu quero prevenir para todos vocês. Sabe, as meninas, principalmente as meninas que quando elas namoram, o primeiro namorado, e que esse namorado olha e vê, não dá certo, vamos deixar as coisas acontecerem, ou então vem pedindo um tal de um tempo, que essa coisa de tempo não existe, né? Aí tem meninas que para elas o mundo, olha só, você que é bem jovem, você que está namorando agora, para nós que já estamos um pouquinho com a idade, coisa pouca avançada, a gente já passou por essas coisas e a gente sabe, irmãos, que vem uma dor. E uma das coisas que vem, você jovem,
tem 20, 25. Eu estou falando isso, mas eu já vi uma pessoa de 70 chorar com amor, com paixão. Então, eu estou falando aqui a idade, não sei porquê. Eu já vi uma pessoa de 70 anos apaixonada, então isso acontece, viu? Mas, vamos falar do primeiro namorado? Sabe que eu já vi moça querendo tirar a sua própria vida. Eu já vi moças e rapazes também, com atitudes que se eu fosse contar aqui, você se surpreenderia. Eu já vi moças que por não ter aquilo que ela tanto gostaria de ter, ela liga para o pastor Valente, viu? E eu sou testemunha ocular. Valente, que não é com o senhor. Porque o senhor não tem filha, por isso que o senhor não sabe o que está dizendo. A gente escuta de tudo, irmão. Ore por nós. E aí a bichinha fica assim, se acabando. E ali é um momento que o diabo, ele quer sim fazer com que aquela pessoa desacredite que ela vai sair daquela situação, que aquela dor vai passar, que aquilo ali vai sair de dentro dela e que ela precisa se preparar para uma nova pessoa na sua vida e ter maturidade para viver um novo namoro e crer que vai dar certo. E se não deu, ora para Jesus colocar uma outra pessoa. Mas tem gente que parece que o mundo, o chão se abre. Foi só eu que já vi gente assim, querendo morrer. Eu sei que você já passou por isso também. Eu sei que tem gente aqui que já chorou muito, achando que o mundo tinha se acabado. Principalmente com as mulheres. Com homens também acontece, mas não é tanto quanto com as mulheres. E aí aquele momento é um momento de muito cuidado. Sabe, meninas, quando vocês se apaixonarem, se não der certo, pelo amor de Deus, levanta a cabeça, sacode a poeira e agradeça a Deus porque acabou. Não vão chorar e sofrer e se lastimar. Meu Deus, minha vida acabou. Não, porque aí você vai estar em uma zona aberta, aonde a solidão ela pode te pegar e te maltratar bastante. Deus não nos quer vivendo essas coisas. Deus nos quer sendo preparados para a vida. Entendendo que quando vem uma dor, ela vai ser sarada e nós vamos passar por ela. Que nós não vamos permanecer em situações nas quais querem nos manter sozinhos, angustiados, aflitos e sofrendo. Irmãos, esse tempo passou nas nossas vidas. Ficou para trás. Oh, glória! Ficou para trás. Vivermos sendo escravizados por sentimento que nos maltrata, que nos sufoca e que nos faz nos sentir sem chão. Irmãos, em nome de Jesus, estamos em Cristo, estamos no reino de Deus, estamos nele. E Ele diz para nós, versículos poderosos da palavra de Deus que eu quero ler com vocês. Ele diz tanta coisa linda para nós. Irmãos, não tem como nos sentirmos desamparados diante das coisas poderosas que o Senhor nos diz. Olha, lá no livro de Isaías 41, versículo 10. O livro de Isaías 41, verso 10. O Senhor nos diz: por isso, não tenha medo, não temas. Independente do que acontecer, o Senhor está dizendo: não tenha medo, porque eu estou com você. Não temas, porque eu sou o seu Deus. Aí, com amor e com cuidado de pai, ele diz: eu é que fortaleço vocês, eu ajudarei vocês e eu seguirei com a minha mão direita vitoriosa. Amém, irmãos? Então a mão direita vitoriosa do Senhor está conosco, está nos segurando, está cuidando de nós. O Senhor está nos amando e dizendo para nós: não temas, porque eu estou com vocês. Quanta dor, irmãos, a solidão pode causar. Mas o Senhor está dizendo: olha, não, vocês hoje fazem parte do meu reino. Sabe, irmãos, no reino das trevas, o que quer dizer trevas? Falta de conhecimento. A palavra de Deus diz que Jesus é a luz do mundo.
O que quer dizer luz? Conhecimento. Chegou clareza. Chegou entendimento nas nossas vidas. E nós hoje entendemos que a luz de Deus é a sua palavra clareando o nosso entendimento. E é para isso que você está aqui nessa noite, para cear, para celebrar esse dia e para ouvir que a solidão, irmãos, que estar só já não faz mais parte das nossas vidas. E que em Deus nós temos ferramentas, irmãos. Oh, glória a Deus. Para passarmos por qualquer situação, irmãos. Não importa qual seja. Ouvindo da parte de Deus. Não temas, porque eu estou contigo. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. O Senhor continua nos dizendo: meus filhos, sejam fortes e corajosos. Você pode dizer: eu sou forte e eu sou corajosa. Deus está dizendo para nós. Então, se Deus diz, quem somos nós para duvidar? Se é Deus que está dizendo que nós somos fortes, que nós somos corajosos, é porque Ele se garante no que Ele está dizendo. Porque, irmãos, nós só somos fortes e nós só somos corajosos por causa do Senhor nas nossas vidas. Amém, irmãos? Aí continua dizendo: não tenham medo e nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, Ele vai com vocês. Terminou o culto, Deus vai com você. Não importa onde você esteja, aonde nós estejamos, Deus está conosco. Irmãos, aqui é um prédio, aqui nós chamamos de igreja. Mas quando nós terminar o culto, que deixarmos tudo bonitinho e arrumado, de baixarmos aquelas portas, a igreja vai para casa. Aqui é um prédio consagrado ao Senhor. E nós precisamos estar aqui porque é bíblico. Embora sejamos templo do Espírito Santo, mas o seu lugar em dia de culto, irmãos, não é ficar em casa. Porque ficar em casa vai nos deixar tentados a continuarmos em casa e seremos tentados a nos sentirmos sozinhos e solitários. Só explicando que quinta-feira eu não vim porque eu estou em um processo de estudo intenso. Então me perdoe, mas isso vai passar. Mas eu estou precisando estudar muito esses dias, até o juiz queimar. Eu estou brincando. Mas eu estou precisando estudar mais do que eu estudo. Então, por essa razão, na quinta eu não pude estar aqui. Mas não é bom faltar nos cultos. Nós costumamos dizer que faltar culto é prejuízo. Aí você diz: ok, então, irmã, me diga uma coisa. Se eu sou templo do Espírito Santo, eu vou para casa e a igreja vai, por que eu estou na igreja? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas está tendo um negócio por aí afora chamado os desigrejados. Vocês já ouviram falar nisso? Então, quem são os desigrejados? Eles chegam a uma conclusão, que eu não sei em que Bíblia eles encontraram. Eu não sei qual é o argumento que eles usam, o fundamento que eles usam. O que eles usam para justificar isso, mas os desigrejados, eles dizem que eles podem congregar em casa mesmo. E aí é onde existe o perigo. Porque em casa nós estamos distante do que está escrito na palavra de Deus, que o Senhor nos ensina. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Irmãos, esse momento, esse acontecimento, essa reunião dos santos está na Bíblia. Então, o lugar de congregarmos não é em casa. Quem te ensinou isso, você precisa rever. Se você crê nisso, você precisa rever. E corra para a palavra de Deus, que esse ensino não está na Bíblia. Muito pelo contrário, na Bíblia se encontra Hebreus 10, 25, que diz: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Então a Bíblia diz, olha, alguns costumam a não congregar, a não querer estar na igreja. Mas na minha versão diz o seguinte: nós não devemos deixar de congregar. Nós precisamos estar na igreja. Aí ele diz, porque isso é costume de alguns, mas não é nosso. Você pode dizer, isso não é um costume meu,
de alguns, mas não nosso. Mas nós devemos procurar nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o grande dia, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus, se aproxima. Encorajando uns aos outros, convidando as pessoas para estarem reunidas. Porque aqui, irmãos, acontecem coisas espetaculares. Eu vou dizer a você coisas que talvez você nunca tenha visto. Mas quantos tumores desaparecem sem que você tenha precisado nem de fazer um exame? Eu ouvi um testemunho de uma irmã que ela disse que precisou ir ao médico por uma razão. Ela sentiu um desconforto no corpo e ela foi ao médico. Quando ela chegou lá, que ela fez um exame, o médico descobriu um tumor que estava calcificado no seu pulmão. Ou seja, aquele tumor já estava morto e ela já estava completamente sarada. Aí ele disse, tinha algo aqui, mas você já está curada. Sabe, irmãos, a manifestação da unção no congregar, ela cura. Ela liberta, ela restaura, ela nos une. E o Senhor diz, olha, vocês precisam estar na igreja. Vocês precisam congregar. Agora abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 84, a partir do versículo 4. Salmo 84. Salmo 84, nós vamos ler o versículo 4. Depois nós vamos ler o versículo 11 e 12. Então, no versículo 4 diz: bem-aventurado. Você pode dizer, eu sou feliz, porque eu habito na casa do Senhor. Então é isso que o versículo está dizendo. Bem-aventurado. Glória a Deus. Aleluia. Os que habitam em tua casa, eles te louvarão perpetuamente. É aqui onde nós adoramos. É aqui onde nós estamos juntos para amarmos a Deus, glorificarmos o seu nome, celebrarmos a ceia do Senhor, para ouvirmos a poderosa palavra de Deus. É este lugar que o Senhor preparou para as nossas vidas. Versículo 10 diz, ainda do Salmo 84, pois um dia nos teus átrios, preste atenção, o salmista disse, um dia só, um dia. Oh, meu Deus, irmãos, quantas pessoas não puderam estar aqui hoje e gostaria de estar, mas não pode estar, está hospitalizado, está em uma situação que não pode sair de casa, está cuidando de alguém, mas gostaria de estar aqui. Valorize esse momento que você está aqui, porque o salmista disse, olha, pois um dia na tua casa vale mais que 1000. Aí ele diz, eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus e ao permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e não recusa nenhum bem àqueles que andam retamente. Nada, irmãos, nos será negado. Irmãos, tenha fé no Senhor. Tenha fé naquilo que você tem colocado na presença de Deus. Confia no Senhor de todo o seu coração. E não se deixe levar pelos pensamentos enganosos. Pelos pensamentos que querem te convencer de que você não vai conseguir. De que as coisas não é bem assim como você pensa. Porque esses pensamentos, eles virão. Mas eu quero te dizer que eles fazem parte da velha natureza. Eles fazem parte do velho homem. E eles fazem parte do mundo em que nós vivíamos antes. Mas hoje nós estamos em Cristo. Cristo está em nós. Nós estamos ligados em Cristo. Nós estamos no reino de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos buscar, primeiramente, o reino de Deus, buscar a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é estarmos buscando, irmãos, conhecendo essa nova cultura,
conhecendo esse novo mundo no qual nós estamos inseridos e entendendo que nesse novo mundo no qual nós estamos, existem coisas que já não entram, já não cabem, como por exemplo, estarmos alimentando a solidão nas nossas vidas, sendo que nós estamos em Deus, sendo que nós sabemos que somos templos do Espírito, sendo que nós sabemos que já não somos mais pecadores. Aí você diz, vala-me Deus, calma, nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo, somos uma nova criatura nele, fomos justificados em Cristo. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, irmãos. E a Bíblia diz que o Senhor nos fez nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então você não pode se olhar se sentindo ninguém. Você não pode se ver uma pessoa incapaz. Você não pode se ver uma pessoa onde as coisas não acontecem. Não é verdade. Se você optou por estar em Cristo, coisas boas aconteceram na sua vida. Qualquer dúvida que você tiver sobre a ministração, me pergunte no final, porque agora vai ter coisas que eu não vou ter tempo de explicar. Mas nós precisamos saber quem somos na nova vida em que recebemos em Cristo. Porque se você ainda não conhece a Bíblia o suficiente, vai ter coisas que você vai ouvir um pregador dizendo e você vai para casa duvidando do que você ouviu. Conheça as Escrituras Sagradas, porque conhecendo, irmão, as Escrituras, nós vamos saber verdadeiramente quem nós somos em Cristo. Sabe, irmãos, não tem coisa mais delicada do que aquela pessoa que não sabe quem é e ele é dependente emocionalmente. Essa pessoa ela vai sofrer na vida e não é isso que nós queremos. Não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Essa pessoa se tornar dependente de algo. Ela fica dependente emocionalmente. E se esquece, irmão, sabe como nós resolvemos essas questões aonde os sentimentos querem conduzir nossas vidas e nos manter presos em situações nas quais elas irão nos maltratar? Nós precisamos fazer algo urgentemente, que é, nós devemos orar. Irmão, se você não ora, você pode se tornar alguém dependente emocionalmente. Você pode se tornar alguém que tem medo de morar sozinho. Irmãos, às vezes eu não entendo como alguém pode sentir medo de morar sozinho. Mas existe. Isso é uma coisa minha, normal. Porque eu fui ensinada a viver na raça. Tem um negócio de fazer dengo, não, vai ou racha, porque não tem outro jeito. Vai. Sabe, irmãos, eu fui ensinada desde cedo a ter coragem. Eu não tive ninguém me mimando, passando a mão na minha cabeça, dizendo, não, era nos empurrão, vá-se embora. É pra já, cuida. Sabe, irmãos, eu não estou incentivando você a expulsar seus filhos de casa, mas ensina aos seus filhos que um dia eles vão precisar sair. E eles vão precisar ter coragem para encarar a sua própria vida. E ser corajoso para não se entregar a situações que lá no mundo elas chegam muito rapidamente, como a solidão, que muitas vezes é cruel. Quer uma companhia na sua vida? Quer uma companhia que nunca vai faltar? Aqui, ó. Aí você diz, não, minha irmã, é um marido. Não, filho. Eu tenho um. Essa solidão que Deus está falando conosco nessa noite. O que Deus está tratando conosco nessa noite. Um outro ser humano não vai ajudar, não. Vai não. Ilusão. Você que acha, mas isso aí quando a gente arruma alguém, passa. Quantas pessoas, porque a solidão, quando ela vem, você pode ter o melhor marido do mundo, mas ela vai querer te maltratar, ela vai querer te isolar, ela vai querer te fazer se sentir cansado, ela vai querer fazer com que você desista das coisas boas,
das coisas graciosas e poderosas que Deus tem para a sua vida. Ela vai querer que você se afaste do que Deus confiou a você a fazer na casa dele, porque ela quer te manter distante. Irmãos, se temos uma fogueira e tiramos uma brasa, ela vai permanecer acesa por algum tempo. Mas vai chegar a hora que, por ela estar longe do fogo, ela se apaga. Você nunca está sozinho. Não esteja fazendo a leitura da sua vida de acordo com o que você está vendo. Você pode dizer: eu nunca estou só. Aí quem garante isso? Eu vou te dizer agora. Vai lá para o livro de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Oh, glória. Você pode dizer: eu amo meu Senhor. João, capítulo 14. Glória a Deus. Versículo 16. Aleluia. Olha aqui, irmãos, quem disse: olha, vocês não estão sozinhos. E aqui está se tratando, não é da companhia de um outro ser humano nas nossas vidas, a qual eu também não estou desconsiderando. Nós precisamos das pessoas. Nós precisamos de gente. Nós somos gente que precisamos de gente. Nós somos necessários na vida das pessoas e as pessoas são necessárias nas nossas vidas. É ou não é? Mas aqui está se tratando de situações aonde o diabo quer resgatar e trazer de volta coisas, irmãos, que já não devem estar na nossa vida nunca mais. Quando nós saímos, irmão, do reino das trevas, nós saímos para nos despojar. O que é que Tiago diz? Ele diz: olha, despojai-vos de todo acúmulo de maldade. Ou seja, é de tudo aquilo que nos maltratava, de tudo aquilo que era ruim. Ele diz: deixe para trás. Mas com o diabo, ele disse: o que vamos fazer? Vamos resistir. Quando o diabo vier, você vai resistir. Aí você diz: como é que eu vou resistir ele? Eu não vejo ele. Como é que eu vou me defender dele? Aqui, ó. Na mente. Sabendo combater com a arma certa, que é a palavra de Deus. Então resista ao diabo. E a Bíblia diz: olha, no momento em que você resistir ao diabo, o que é que ele vai fazer? Fugirá de vós. Então ele vem, você resiste, ele foge. Ele vem, você resiste, ele foge. Porque você resistiu. O que é ele dizendo? Você é sozinho, ninguém te ama. Vê o povo daquela igreja, ninguém nem lembra que tu existe. Satanás, eu te resisto em nome de Jesus. Eu amo a minha igreja, eu amo os meus irmãos, eu amo o meu Jesus. Eu não abro mão do que eu sou em Cristo, porque você e eu, todos nós já fomos tentados a olhar para os irmãos da igreja e dizer: não liga para mim, não me dá bom dia, não fala comigo. Gente, isso é emoção, isso é sentimento, isso é alma. Cuidado com isso. Porque são com essas raposinhas bem pequenininhas, que as bichinhas são ruins, que muitas vezes tem gente agora que não veio para a igreja porque está de bico com alguma coisa que a gente nem sabe o que é. Mas é o diabo aplaudindo e dizendo: é isso mesmo. Eu quero ver vocês que já fazem parte do reino de Deus, que já foram salvos, que já foram resgatados por Cristo Jesus, que já foram lavados pelo sangue de Jesus, que já tiveram seus pecados perdoados, mas por uma coisinha bem pequenininha eu consigo te manter amarrado pelo pé dentro de casa, de bico, sem querer estar congregando. O diabo é mau, irmãos. Aí depois a culpa é dos irmãos? Não, a culpa é da consagração que não está sendo suficiente. Quero brigar com vocês não, tá bom? Eu amo vocês todo o coração. Mas irmão, lê a Bíblia. Irmão, se consagre. Irmãos, tem um momento de adoração. Quantas vezes no dia você tira um momento para cantar um hino de louvor a Deus? Aí você diz: irmão, agora eu cantando lá em casa, ninguém aguenta. Vá para um cantinho e canta a música que você gosta. Senhor, hoje eu tenho uma música para ti. Cante para ele. Você não está cantando, não é para ninguém não.
Você está cantando é para Deus, até o pessoal do louvor. Vocês não ficam aqui em cima preocupados. Será que está bom? Não, vocês estão cantando, ó. É para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é a quem a adoração, a nossa adoração pertence. Eita Jesus. João capítulo 14, verso 16. A Bíblia diz: Jesus promete o Espírito Santo. Verso 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Jesus disse: se vocês me amam, vocês guardarão minha palavra. Verso 16, ele diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro Consolador, o Espírito Santo, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, porque existe o Espírito da mentira também. Mas Jesus, ele fez questão de enfatizar, ele foi enfático. Ele disse: o Espírito da verdade estará convosco. Você pode dizer: eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, no meu corpo, no meu espírito. Aí ele diz: olha, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque nem o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Aí ele diz: não deixarei que fiquem órfãos. A mesa que fala, Jesus está voltando. Essa mesa fala, Jesus está voltando. Amém, irmãos? Ele diz: eu voltarei para junto de vocês, e vocês nunca estarão sozinhos. Diga de novo com alegria: eu nunca estarei só. Irmãos, quando a gente lê a vida dos profetas no Velho Testamento, Jeremias, Isaías, Natã, como eles foram perseguidos. Muitos morreram fiéis a Deus. Quando a gente olha para a vida desses homens, Jeremias foi um dos profetas que mais sofreu. Não sei se você já leu o livro dele. Ele sofreu muito, porque ele profetizava, mas o povo não acreditava que eles seriam levados para a Babilônia. E ele chorava, e ele dizia, mas o povo não acreditava. No capítulo 15, versículo 20 do livro de Jeremias, o Senhor disse, mesmo Jeremias passando por tanto sofrimento, mesmo Jeremias estando falando e profetizando em nome do Deus vivo, mas as pessoas não acreditavam nele. Aí o Senhor disse: Jeremias, eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Vão lutar contra você, mas não o vencerão. Nós seremos vencidos, irmãos, se baixarmos a guarda. Mas se nos mantermos crendo quem somos em Cristo, Jesus disse: vocês são mais que vencedores. Aí ele diz: pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Sabe, irmãos, nunca estaremos só. Agora, para terminar, eu quero ler com vocês o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, que nos apresenta coisas extremas, as quais a Bíblia diz: vocês nunca, jamais estarão desamparados. Nunca. A Bíblia diz: porque estou certo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele disse: eu estou certo que nem a morte, nem a vida. Sabe, irmãos, quantas pessoas têm muito medo de morrer? Quantas pessoas têm medo daquele momento? Aí o Senhor, Ele chega para nós e diz: olha, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados,
nem as potestades, nem o presente e nem o porvir. 39. Nem altura, nem profundidade. Ele diz, nem qualquer outra criatura. Nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmãos, não importa o que seja, nada poderá nos separar do amor que em Romanos 5,5 diz que foi derramado nos nossos corações. Nada poderá nos separar. E baseado nisso, irmãos, todas as vezes que você for tentado a se sentir sozinho, lembre-se, diga para você mesmo, eu nunca estou só. Porque haverão momentos nas nossas vidas, irmãos, que nós não teremos muitas pessoas ao nosso redor. Haverão momentos que nós não teremos apoio de quem nós gostaríamos. Haverão momentos que nós seremos desprezados por aqueles que nós gostaríamos que não fôssemos. Haverão esses momentos, e é justamente esses momentos que tentarão nos manter aprisionados e nos sentirmos sozinhos. Irmão, se apega com o Senhor. Se apega com a palavra que diz, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor disse para Josué, medita na minha palavra dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. E fazendo isso, nós iremos prosperar. E fazendo isso, nós seremos bem-sucedidos, irmãos, porque nós não vamos ser. Nós já somos. Nós já somos. Essa é a nossa realidade hoje. O diabo quer te manter numa realidade antiga. Numa realidade que já não existe mais para nós. Mas, irmãos, corra para os braços do Pai. E saiba o que está no reino disponível para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Estamos em um reino que nunca será evadido pelo diabo. Um reino seguro, de uma cultura poderosa, na qual não se encaixa a maldade satânica. Somos livres da maldade do mundo. Somos livres das prisões e das algemas. O Senhor diz nessa noite, não permita que o velho homem esteja no novo reino, porque não se encaixa. Não se encaixa. Livres. Verdadeiramente livres. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.